Gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje então celebramos o 18º do tempo comum e de início podemos recordar aquilo que o apóstolo Paulo, quando procura reorientar a nossa vida para justamente não ser, daquilo que, para não ser um verdadeiro, que muitas vezes não é um verdadeiro sentido, e quando nós perdemos e nos distanciamos daquilo que é importante, ele nos diz que devemos aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Também o livro, a leitura que nós temos do Eclesiastes afirma que os empreendedores acabam deixando tudo em herança a outro. Jesus justamente não aceita dividir os bens de dois irmãos em litígio e ali alerta, dizendo de que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Isso porque o ídolo da riqueza é insaciável. Diminui a vida dos pobres e não impede também a morte dos ricos. É por isso que o Evangelho de hoje, Jesus apresenta a atitude que se deve ter diante da riqueza e também do apego aos bens materiais. Primeiro, Jesus não aceita o pedido do homem que quer então fazê-lo de juiz em questão de divisão da herança. Depois conta, evidentemente, uma parábola para advertir não somente aquele homem, mas também as multidões e os discípulos do perigo de quem se preocupa com os bens deste mundo e esquece do que é mais importante para a nossa vida. Isso porque nós, seres humanos, buscamos por uma segurança, por uma garantia perante a vida, sobretudo em relação ao futuro, ao amanhã. Queremos nos garantir contra uma eventual doença ou velhice que exija que sejamos cuidados e que, portanto, não fiquemos desamparados na vida. Então, por vivermos numa sociedade capitalista, entendemos que somente o dinheiro pode nos garantir um futuro que não fiquemos desamparados do mundo. E o texto de Lucas hoje nos diz assim: alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Isso é o texto de Lucas 12, 13. Aqui a herança aparece como garantia de um futuro tranquilo, um amparo seguro. Na verdade, independente da herança, era para todos nós, os brasileiros, que aqui nós podemos também compreender. Isso quer dizer que podemos ter o nosso futuro amparado por uma aposentadoria digna. Contudo, a corrupção que está presente tanto no topo da pirâmide social, ou seja, na política, quanto também na base dela, com o povo, tem sinalizado que no futuro não há mais aposentadoria a não ser aquela privada, contemplando apenas aqueles e aquelas que sempre usufruíram com grande abundância, ou seja, políticos, juízes e grandes empresários. O resto da população terá que sobreviver como conseguir, sem nenhum tipo de amparo do Estado, por aquilo que nós estamos vendo sendo pensado e gestado pelos políticos. Conhecendo então o coração humano e sua busca pela enganadora garantia de amparo financeiro, Jesus afirma: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens.
Lucas 12:15. Para acreditar que o futuro está garantido pela abundância de bens, pessoas têm recorrido, ao tráfico de drogas, à venda de medicamentos roubados, ao tráfico de pessoas e de órgãos, à destruição, da verdadeira ou da verdade também, a destruição da natureza, comete injustiça diante dos tribunais, a manipulação do evangelho e das consciências religiosas, a propagação ou manipulação da violência justamente para manter aquecida a indústria das armas. E isso é importante a gente recordar aquilo que o Papa Francisco nos fez refletir na encíclica Fratelli Tutti, quando o Papa afirmou: precisamos fazer crescer a consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Foi por isso que Jesus nos contou a parábola do homem que fechado ali no seu individualismo, quis garantir seu futuro sem se importar com ninguém mais que não fosse ele mesmo. Quando ele diz: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Para esse homem, as outras pessoas não existem. Antes, se existe é para que ele possa lucrar com elas de alguma maneira. Obcecado por garantir sua sobrevivência, a partir do acúmulo do dinheiro, que ele se esqueceu de que ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que possa adquirir nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe, então, uma existência imortal, como nos diz o Salmo 49. Nós conhecemos não poucas pessoas ricas cuja fortuna foi incapaz de impedi-las, então, de morrer. Mas o alerta de Jesus não é só para os que fazem da sua riqueza seu porto seguro. Ele é válido para todos nós. Nós todos necessitamos de dinheiro para sobreviver no mundo atual, cujo Deus é o mercado. Mas o problema nem está na sobrevivência, e sim na atitude insana de quem gasta a sua saúde para ganhar dinheiro. Depois gasta seu dinheiro para tentar recuperar sua saúde. O que faz com que a pessoa viva como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Isso, se a gente vai parafrasear um pouco aquilo que Dalai Lama já dizia. O problema está em gastar tempo, saúde e dinheiro correndo atrás do que é vazio. Então, nessa sociedade de valores invertidos, alimentar a própria vaidade tornou-se mais importante do que alimentar o próprio caráter. Para uma pessoa escrava da vaidade, toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Isso nos diz Eclesiastes 2:23. É alguém constantemente insatisfeito porque passa seu tempo tentando preencher vazio com vazio, pois vaidade significa exatamente isso, vazio. O contrário de uma vida vazia é uma vida com sentido, e o sentido da vida está em manter a consciência de que a nossa existência neste mundo é extremamente breve, como a erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca, nos diz o Salmo 90. Manter a consciência de que vamos morrer nos ajuda a viver com responsabilidade esta vida que nunca mais voltaremos a ter. Pedindo diariamente ao Senhor: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração a sabedoria, que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza.
Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho, também nos diz o Salmo 90. Enfim, que possamos nos deixar provocar pelo convite do apóstolo Paulo. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Se é algo verdadeiramente importante, é que a gente então dedique a nossa vida por aquilo que é fundamental e importante. A sabedoria de Deus, nos dizia o Padre Fausti, é que a satisfação das necessidades que temos se torne instrumento para preencher a necessidade que somos, a comunhão com o Pai, que doa, e com os irmãos com os quais partilhamos. Aqui está o reino dos filhos, o seu tesouro. O nosso verdadeiro tesouro é o ser com aquele que é dom para todos nós. É mais seguro partilhar com os que não têm do que acumular com os que pensam ter. E buscando dar continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me aqui, então, imaginando as multidões que acorrem a Jesus, que estão ali com seus discípulos. Peço aquilo que quero. Fazer, com que a minha vida não dependa das coisas que tenho. E assim curar o meu ser da ganância. E buscando tirar proveito, procuro meditar sobre a parábola. A vocês, então, um santo e abençoado domingo, desprovido da preocupação com o ter e buscando, então, ser e vivermos livres.